Olá, povo de Deus, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, sexta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 9, de 1 a 13, Marcos 8, de 27 a 33. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é a sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos, selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. A narrativa mitológica que visa dar estabilidade ao ser humano depois do dilúvio continua no texto de hoje, num diálogo amoroso entre Deus e o justo Noé. Diferente de outra narrativa, agora pode-se comer os animais, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes, mas não se deve comer a carne com sangue, ou seja, deve-se evitar extinguir a espécie. O sangue simboliza a vida. E esse mandato se estende também no relacionamento humano, pois Deus também pedirá contas do sangue do irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Também temos uma nova aliança entre Deus e a humanidade, simbolizada por Noé. Tal aliança tem duas perspectivas. Primeira, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Isso tinha sido feito com o primeiro homem, mas falhou. Deus então retoma sua promessa. A segunda consiste no compromisso de Deus que nunca mais exterminará nenhum ser vivo, como ele tinha feito com o dilúvio, e estabelece o arco-íris como sinal desta renovada aliança. Marcos 8, 27, 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem disseis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo:
Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Estamos no meio do Evangelho de Marcos. Portanto, se supõe uma boa caminhada já de Jesus com seus discípulos. Sendo assim, a pergunta de Jesus devia encontrar uma resposta rápida e convicta de todos os que com ele tinham caminhado bem de perto. Mas Jesus ainda assim faz a pergunta em duas etapas. Na primeira, trata-se de ver como os discípulos têm percebido a fama de Jesus, pois ele lhes pergunta o que andam dizendo sobre ele. Os discípulos lhe dizem que ele é identificado como um profeta pelo povo. Alguns pensam que é João Batista ou Elias que teria voltado. Outros pensam que seja um profeta como tantos que já vieram. A segunda parte da pergunta força os discípulos a fazerem uma revisão do próprio relacionamento com o Mestre. E Pedro toma a dianteira e professa a sua fé em Jesus como Messias, o Salvador. Na sequência, temos 4 atos muito interessantes. No primeiro, Jesus os proíbe que fiquem espalhando essa notícia, ou seja, de que ele é o Messias. Se fosse no Evangelho de João, Jesus teria dito, pois minha hora não chegou. No segundo ato, Jesus abertamente anuncia-lhe sua paixão. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. No terceiro ato, Pedro toma Jesus à parte para repreendê-lo. Essa é uma prova de que Pedro, quando lhe diz tu és o Messias, ainda não tinha compreendido que tipo de Messias era Jesus. Pedro, assim como os demais discípulos, empolgado com os milagres de Jesus, esperavam um Messias triunfal que, se fosse preso pelas autoridades, chamaria seus soldados para libertá-lo ou se libertaria num passe de mágica. Como aceitar que o Messias passe por tanto sofrimento? Isto era inconcebível na concepção dos discípulos. No quarto e último ato, Jesus faz o gesto mais agressivo de todo o seu relacionamento com os discípulos. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Chama Pedro de Satanás por ele não ter entendido ainda a sua missão e pensar contra a vontade do Pai. Essa vontade não é que Jesus sofra, mas que ele leve até o fim sua missão. Essa fidelidade pode incluir a paixão e morte, mas é ocasião para que Deus manifeste seu poder e o ressuscite. No Evangelho de hoje nos remete à questão da imagem que temos de Jesus, como entendemos a sua e a nossa missão. Somos seguidores de um palestino preso, torturado e morto pelos poderes políticos e religiosos de seu tempo. Porém, o que vemos é uma parcela significativa dos que se dizem cristãos se apresentarem muito mais como seguidores de um Messias todo-poderoso que ostenta sua glória e poder. Que não mereçamos ser chamados de Satanás por Jesus, mas sim de seus seguidores que não têm medo das consequências de tal seguimento. Um beijo no seu coração.